Uma menina, um menino. Papel de carta, papel de embrulho. O menino. Era uma vez um menino que tinha 2 irmãs. Elas dormiam num quarto e ele noutro. Essas crianças ficavam muito em casa e quase não tinham amigos, só na escola. Então as meninas se trancavam no quarto delas para brincar de casinha. De vez em quando elas convidavam o irmão para ser o filho ou o marido, mas ele não gostava muito. As irmãs, que eram muito mais velhas que ele, obrigavam o marido ou o filho de mentira a comer umas comidinhas horríveis que preparavam de verdade com coisas que é melhor você nem saber o que eram para não ficar com nojo. E era só as meninas que mandavam nas brincadeiras. Quando ele dava uma ideia do tipo, tá bom que aí eu chegava e o marido jogava cartas com a esposa e a filha, elas não gostavam. Uma olhava para a outra e fazia caretas. Ou tinha um daqueles ataques de riso que só as meninas têm. Daqueles que não acabam nunca mais. Então o menino passava mais tempo no quarto dele, sozinho, e inventava brincadeiras para ele e ele mesmo. O menino fazia cabaninha com a colcha da cama, construía cidades com todos os brinquedos misturados, fazia um monte de barquinhos de papel que cruzavam os mares do chão do quarto e criava um montão de outras coisas. Mas aí, num Natal desses, o menino inventou uma brincadeira nova. Ele embrulhou uma porção de presentes com coisas que já tinha ganhado. Arrumou os pacotes em volta da cama, apagou a luz, fingiu que dormiu um pouco. Aí ele já tinha acordado, acendeu a luz, porque já era de manhã e... Uau! Quantos presentes o Papai Noel tinha deixado para ele! Fazia tempo que o menino não acreditava mais no bom velhinho, mas nessa brincadeira ele fingia que acreditava. Aí ele embrulhou tudo de novo. Desembrulhou, embrulhou e desembrulhou. Daí em diante, ele vivia juntando papel de embrulho, de revista, das compras da mãe e do pai, caixas de todos os tamanhos, fitas, barbantes, enfeites. Ele só pensava nisso. E assim termina a primeira parte dessa história. A menina. A segunda parte dessa história é sobre como era uma vez uma menina que não tinha irmãos. E nem na escola ela fazia amigos direito. É que ela não gostava muito de falar. De ouvir os outros até que gostava, mas falar não. As outras pessoas eram amigas dela, mas ela mesma era meio sozinha, meio completamente sozinha. Mas todos os dias essa menina recebia muitas e muitas cartas que ela mesma escrevia. No começo, ela escrevia todas as cartas e colocava em envelopes que ela própria entregava, para ela mesma. Depois a menina começou a usar um truque. Ela preparava as cartas já com selos carimbados e tudo mais e colocava na caixa de correspondência que tinha na entrada do prédio onde morava. Esperava um pouco e ia buscar. Então ela começou a deixar as cartas um dia inteiro lá e o porteiro entregava junto com tudo que chegava pelo correio para o endereço dela. Aí a menina começou a responder as cartas que ela mesma escrevia e inventou vários personagens que se correspondiam com ela. Cada um tinha uma letra diferente, um nome diferente, morava numa cidade diferente, contava coisas diferentes, de uma maneira diferente, sobre assuntos diferentes. Era a Charlotte da Pensilvânia, o Dr. Max van der Land da Prússia, a Madame Agatha da Caledônia, o professor Watsuda da Rodésia do Sul e as irmãs Dominique, Martinique e Frederique, que viajavam por toda a Oceania acompanhando um circo mágico. Então, um dia a menina escrevia como se fosse a Charlotte, em outro como o professor Watsuda e assim por diante. Depois respondia a todos para que as cartas continuassem chegando. Cada vez mais personagens escreviam, esperando resposta, e ela passava os dias escrevendo, e lendo, e escrevendo, e escrevendo. Assim era a menina. A janela. A terceira parte dessa história começa com a menina de novo. Por quê? Porque ficou com a mão doendo de tanto escrever e foi até a janela para olhar um pouco.
Aí uma coisa que ela gostava de fazer, além de escrever, olhar. Olhar para a rua lá embaixo, para os carros que passavam, para os passarinhos que voavam de árvore em árvore. Às vezes, passava um avião. Na janela dos prédios em volta sempre acontecia alguma coisa. Tinha gente cozinhando, vendo televisão, passando de uma janela para outra, escrevendo, olhando, embrulhando e desembrulhando pacotes, embrulhando e desembrulhando pacotes, embrulhando e desembrulhando pacotes. O tempo passou e a menina percebeu que tinha ficado a tarde inteira olhando só para uma certa janela e para um certo menino que embrulhou um monte de pacotes. Ela até chegou a pensar que ele iria a muitas festas de aniversário naquela semana e depois desembrulhou como se fosse Natal. Pronto, aqui estão eles. O menino e a menina da história juntos. Um embrulhando e desembrulhando e a outra olhando um embrulhar e desembrulhar. A primeira carta com endereço. Aí, na quarta parte da história, a menina teve uma ideia. Ela contou quantas janelas tinha abaixo da janela do menino e descobriu o andar em que ele morava. Desceu para ver o número do prédio. Como ficava bem atrás do prédio dela, foi fácil descobrir o nome da rua do menino. Ela anotou direitinho o nome que estava na placa. Em seguida, escreveu uma carta para ele. Colocou o endereço e... É isso aí, como não sabia o nome dele, escreveu o menino mesmo. Ela desceu mais uma vez e deixou um envelope na portaria do prédio dele, fingindo que era o carteiro. E na carta estava escrito: Querido menino, escrevo esta carta para contar que sempre vejo você brincando de Natal. Gostei muito da brincadeira, parabéns, legal. Menina do outro lado do quintal. Eu sei que prédio não tem quintal e que ela sabia o nome dela, mas foi ela que escreveu a carta, não eu. Então é isso aí. Ela escreveu que era a menina do outro lado do quintal porque entre a janela dele e a dela tinha um parquinho. E ela não colocou o nome dela porque não quis. Pronto. Vamos passar para a quinta parte desta história, que a quarta já está muito comprida e, inclusive, já acabou. Duas janelas. A quinta parte começa com a menina olhando de novo pela janela, esperando o menino receber a carta. E ela esperou muito, porque demorou para isso acontecer. O porteiro do prédio do menino só foi achar a carta à tarde, junto com muitas outras. Levou um tempão para ele separar as que iam para um apartamento, para o outro. Aí ele foi tomar um lanche, conversar com o porteiro do prédio ao lado, foi ao banheiro e ainda passou pela garagem para ajudar uma moradora que não conseguia fazer o carro pegar. E enfim, já era quase de noite quando o porteiro entregou a carta da menina para o menino. Era a primeira carta que ele recebia na vida e o menino ficou meio assustado, mas leu. E foi até a janela do seu quarto para tentar descobrir quem tinha mandado. E descobriu por que a menina ainda estava lá na janela dela. Eles ficaram assim um tempão, um olhando para o outro e o outro olhando para o um. O menino pensou em dar um tchau para a menina, mas ficou com vergonha. E não iria adiantar mesmo porque a menina ficaria com vergonha de responder. E, como eu já disse, eles ficaram um tempão assim, se olhando. Aí chegou a hora de tomar banho, de jantar, de dormir. E assim termina a quinta parte da história, que era para ser curta, se o porteiro não tivesse levado tanto tempo para entregar a carta. Só um embrulho. A história continua no dia seguinte com o menino embrulhando só um presente. Ele embrulhou uma caixa grande com papel colorido que tinha comprado. Amarrou com lã que pegou de uma cesta de tricô na casa de uma das suas avós. Enfeitou com laços feitos de páginas de revista, figurinhas repetidas do álbum do Campeonato Brasileiro de Futebol, bonequinhos de plástico e até um sininho que tinha vindo de brinde na embalagem econômica de iogurte. Ficou lindão. Ele contou também as janelas do prédio dela.
Foi até lá, tomou coragem e entrou. Subiu de elevador, deixou o pacote na porta, tocou a campainha, esperou 1 milionésimo de segundo e saiu correndo. Lembra que eu disse que o embrulho ficou lindão? A menina também achou. Agora, para saber o que tinha dentro do pacote, você vai ter que passar para a 7ª parte da história, porque foi só lá que ela abriu o presente. E eu ainda não sei o que vai ser. A lousa e os cartazes. A menina correu quando a campainha tocou. Tinha tantas trancas na porta que, quando ela finalmente se abriu, o menino já tinha sumido. Mas o presente estava lá. A menina desembrulhou e dentro encontrou outro embrulho. Um outro embrulho dentro, e dentro deste outro, que tinha outro e mais outro ainda, bem pequenininho. E dentro desse último, a menina encontrou um anel de mentirinha. Mas ela considerou um presente de verdade. A menina correu para a janela e olhou. O menino já estava na janela dele, também olhando. Aí, ela trouxe para perto da janela uma lousa que tinha ganhado no aniversário e escreveu com giz colorido. Muito obrigada! O presente é joia! O menino se mexeu lá no quarto dele e um pouco depois apareceu um cartaz. De nada. Ela apagou a lousa e escreveu. Quer ser meu amigo? Desta vez, ele voltou mais rápido com um outro cartaz. Quero. Ela escreveu. Opa! Ele escreveu. É. E aí eles ficaram um tempão só se olhando. Até que a menina tomou coragem e escreveu. Meu telefone é 3239-9414. Então o menino sumiu da janela. Pelo telefone. O telefone tocou. Tocou e tocou. O menino já estava achando que ela não ia atender. Mas atendeu. Alô? Alô? É você? É. Tudo bem? Tudo. A sua voz é engraçada. A sua não é. A sua também não. É que ela tem a sua cara. A sua também. Você quer mesmo ser meu amigo? Quero. Eu disse que queria. Eu também. Você também já disse. É. É. Então a gente agora é amigo, tá? Tá. Então tá bom. Então tá. Olha. O quê? Nada. Ah, tá bom. Então. Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. E ficou um silênciozão, mas nenhum deles desligou, porque ficaram meio sem graça de desligar. O outro podia achar que ele ou ela estava batendo o telefone na cara. Então a menina falou. Bom, até outro dia, tá? Até. Então, tchau. Tchau. Espera. O quê? Nada. Então tá bom. Aí o menino teve uma ideia. Vamos contar até 3? E ela, adivinhando que ideia era aquela. Vamos! 1, 2 e 3. E os dois desligaram ao mesmo tempo. O tempo passou e quase todos os dias eles se falavam pelo telefone. Faziam cartazes e escreviam na lousa. Ela mandava cartas, ele mandava embrulhos. O aniversário. Chegou setembro. A mãe do menino organizou uma festa de aniversário para ele no salão do prédio. Com salgados, doces, show de super-heróis, máquinas de videogame, pista de dança, karaokê, um festão. Foram todos os colegas da escola, os vizinhos, os amigos das irmãs do menino. Mas a convidada mais importante não podia ir. Uma tia dela tinha chegado aquele dia de uma longa viagem. A menina disse que não ia dar para visitar tia nenhuma, mas a mãe falou. Minha filha, ela trouxe um presente para você. Vai ficar muito chato e blá. Ela vai pensar que você não gosta dela, blá, blá. Que nem sentiu saudade, blá, blá, blá. A mãe da menina falou. A menina reclamou. A mãe falou para o pai falar alguma coisa. E ele falou e voltou a assistir o jogo pela TV. A mãe tornou a falar. E em seguida ela começou a gritar.
Meia hora depois, a menina estava no banco de trás do carro, indo para a casa da tia. O menino não conseguiu se divertir muito na festa. Ele ficava um pouco no salão e corria para olhar a janela da menina. Ficava na festa e corria para espiar. Ficava e corria. A festa foi acabando e o menino desanimado. Cantaram parabéns, cortaram o bolo, tiraram 48 fotos. Vieram buscar um convidado, depois 2, outro e mais outros. Ficaram só aqueles que os pais esquecem que já está na hora de ir buscar. E aqueles primos que só vão embora depois que as tias acabam de conversar aqueles assuntos cumpridos com a mãe do aniversariante. E depois que o pai e os tios acabam de ver o jogo ou a corrida. Todos acabaram indo embora com as mãos cheias de balas de coco, que são os únicos doces que sobram, além daquelas gelatinas roxas que ninguém suporta. E a mãe e as irmãs do menino já estavam arrumando o salão quando a campainha tocou. Deve ser alguém que esqueceu alguma coisa. Mas não era. Era ela, com um pacote na mão. Os dois se encontraram na porta. Pela primeira vez, ficaram cara a cara e a menina e o menino se olharam, sem se mexer, só olhando, um nos olhos do outro. A mãe dela já foi logo conversando com a mãe dele, daquele jeito que só mãe consegue conversar, falando muito, mas dizendo muito pouco. A mãe dele serviu salgadinhos e pôs um monte de balas na mão da menina. Como eu não sei, mas que ela achou mão para pegar o presente da mão da mãe dela, isso ela achou. Entregou para ele e saiu correndo. E o menino ficou lá, parado, ouvindo a mãe dela gritar. Juliana, Juliana, que pressa é essa? Que falta de educação, Juliana! Juliana! O nome dele. Então o nome dela era Juliana. Sabe que eu não sabia? Bom, então a Juliana saiu correndo e o menino subiu para o apartamento e se trancou no quarto. Abriu o presente e começou a rir. Era um monte de blocos de papel de carta, envelopes e uma caneta muito moderna e bonita, com cara de cara. Ele olhou pela janela. Ela já estava lá, na dela, olhando para ele. E na lousa ao lado dela estava escrito: Feliz aniversário, Juliano! Ih, que engraçado! Ele se chamava Juliano. Não me pergunte como ela descobriu, que eu não sei. Isso é coisa deles dois. Eu só sei que eles ficaram se olhando, como sempre. E nem ficaram tristes porque ela não ficou na festa, porque os dois não iam saber o que dizer um para o outro mesmo. Assim, um na cara do outro, durante uma festa inteira. Nesse dia, eles não ficaram tristes. Nesse dia, eles foram felizes, muito felizes. A mudança. A partir do dia seguinte, foram recados para lá e pacotes para cá, dos dois lados. Ela aprendeu a fazer embrulhos bonitos. Ele aprendeu a escrever cartas. Às vezes, ele se correspondia com a Charlotte da Pensilvânia. E ela, às vezes, recebia um presente do professor Watsuda da Rodésia do Sul. O Juliano respondia as mensagens de Dominique, Martinique e Frederique e perguntava como estavam as coisas no círculo. E era uma folia de bilhetes e cartas e pacotes e lousa escrita e cartazes. Até que um dia, o menino achou que já estava na hora de eles se encontrarem e escreveu um cartaz. Juliana, vamos nos encontrar? E a resposta na lousa foi: Não, Juliano, desculpe. O menino olhou durante muito tempo pela janela para tentar descobrir por quê. E descobriu. Um enorme caminhão de mudanças estava estacionado na frente do prédio dela. Foram sendo carregadas para dentro do caminhão cadeiras, caixas, mesas e sofás, lustres, caixas e mais caixas, caixas e mais caixas, uma cama, uma escrivaninha e uma lousa. O menino fechou a cortina da janela do quarto dele e não olhou mais. E não voltou a abrir a cortina nem a olhar para fora. E o tempo passou e passou mais tempo. E mais tempo ainda passou. 12ª parte. Na 12ª parte desta história, só tem o tempo passando, passando, passando.
cartas e mais cartas e... Na 13ª parte, tem a Juliana escrevendo cartas para o menino. E o menino não respondendo, ela tentando explicar que não quis contar que ia mudar de casa, porque estava muito triste. E o menino não querendo saber de explicações. De vez em quando, ele mandava um presente, mas não escrevia, nem atendia o telefone. O tempo passando e a Juliana parando de escrever para o menino, conhecendo outras pessoas e o menino também. As cartas acabando, os pacotes também. E, de repente, quase na 14ª parte, a menina já tinha crescido. E o menino também. Muito tempo depois. Muito tempo depois, já tinham se passado muitos anos. Muitos aniversários, tombos, machucados, cicatrizes, muita risada, choro, estudo, trabalho, dor de cabeça, alegria. O menino já tinha barba, trabalhava no escritório, onde se inventavam jogos e também enfeites para todos os tipos de festa e pacotes. Juliana utilizava réguas e borrachas especiais, tintas italianas, canetas alemãs, pincéis japoneses e chineses, mas ele nem sentia que trabalhava para ganhar dinheiro, porque fazia o que mais gostava de fazer. E um dia, sempre tem esse dia, ele estava almoçando no restaurante perto do escritório e lendo um jornal. E quem você acha que ele viu numa foto? Ela, a menina, é claro. A Juliana não era mais uma menina, era uma mulher, mas era ela, ele não tinha dúvida. A foto dela estava naquele jornal porque tinha virado escritora. Naquela noite ia ter uma festa de lançamento de um livro numa livraria. Quase no fim dessa parte, já era de noite, tá? A Juliana estava lá na livraria com muita gente em volta, dando autógrafos, abraçando e sendo abraçada, sorrindo muito, bebendo água, sendo fotografada. Aí apareceu um rapaz na frente dela. A moça parou de conversar e olhou para ele, sem saber direito por quê. Ela sabia que o conhecia, mas não se lembrava de onde. A cara não era conhecida, mas os olhos... Juliano. O menino agora, já crescido, chegou meio sem graça na livraria. Juliano não conhecia ninguém que estava lá. Ele procurou a menina, mas não a encontrou. Ficou um tempo olhando as estantes de livros, comprou justamente aquele que ela escreveu. Folheou e ficou lendo e relendo até que deu de cara com a autora. Ela parou de conversar e olhou para ele sem saber direito por quê. Os dois ficaram se olhando. De novo, se olhando. Um tempão. E aí ela notou que nas mãos dele tinha um pacote, um embrulho. E começou a rir feito criança. Fazia tempo que ela não ria assim. É você? É você? Sou eu. É você? É, sou. Que bom! É, então tá bom. A Juliana olhou para o embrulho que ele tinha nas mãos. Agora eu vou deixar os dois parados um pouco para conversar com você. É capaz de você estar achando esquisito essa coisa de a menina uma hora se chamar Juliana e depois voltar a se chamar só menina, não é? E o menino continuar se chamando só menino e de repente se chamar Juliano. Talvez você não se lembre, mas eu disse lá na 10ª parte dessa história que não sabia como é que ela tinha descoberto o nome dele. Era uma coisa deles dois, só deles, lembra? Então, agora vamos voltar lá para a livraria e escutar o que o menino disse para a menina. Eu não me chamo Juliano. Eu sei. Eu pensei que você achava que esse era o meu nome. Pensou errado. Eu quis tanto que você se chamasse Juliano que inventei que você se chamava mesmo. Era para eu ter o mesmo nome que você? Era. Mas eu tenho uma coisa mais engraçada ainda para contar. Conta. Eu também não me chamava Juliana. Mas a sua mãe chamou você de Juliana na minha festa de aniversário.
porque eu inventei também que me chamava Juliana. Se ela me chamasse pelo meu nome de verdade, eu não atenderia. Aqui nesse livro está escrito Juliana. É. Então nossos nomes eram de mentira, como a Charlotte da Pensilvânia? E o professor Watsuda da Rodésia do Sul. Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu mudei o meu nome para Juliano. Eu também mudei meu nome para Juliana. Não é só um nome artístico? Não, eu mudei mesmo, no cartório. Você não esqueceu. Não. E estou feliz de saber que você também não esqueceu. Aí o Juliano percebeu que tinha esquecido de dar o embrulho que tinha na mão para ela e foi entregar. E a mão dele encostou na dela, porque a menina já ia pegando o presente que sabia que era para ela. Mas o embrulho caiu no chão, porque um pegou a mão do outro e não soltou mais, como se estivesse segurando a coisa mais importante do mundo. E os Julianos, apesar de crescidos, voltaram a ser apenas uma menina e um menino. O presente e o livro. Sem soltar a mão dele, a menina pegou o embrulho do chão com a outra mão e o abriu. Dentro tinha um lindo bloco de papel de todas as cores, um lápis importado e muito bem apontado e uma caneta muito chique também, moderna, último tipo. Aí ela pegou o livro de autoria dela, que estava debaixo do braço do menino. Ela queria fazer uma dedicatória para ele, aquelas coisas bonitas que se escrevem quando se dá um livro de presente. Mas para isso ia ter que soltar a mão do menino, e isso ela não queria. Então ela escreveu com a outra mão mesmo. Ficou meio torto, difícil de ler, mas aquela mão que ela tinha levado tanto tempo para saber como era mais importante do que qualquer outra coisa. E ela entregou o livro de volta. E ele o pegou com a outra mão, pelo mesmo motivo. E os dois ficaram só se olhando, sem dizer nada. A noite acabou, sem que eles percebessem, todo mundo foi embora. Eles ficaram sozinhos na livraria. O porteiro teve que fechar o lugar. Os dois ficaram sozinhos, desta vez na rua. Ele contou o que fazia. Ela sorriu. Sorriu e se lembrou de dizer a ele para ler o começo do livro que ela tinha escrito. Ele se lembrou de ler também a dedicatória. E era assim: para o menino que embrulhava, um presente da menina que escrevia. Ele sorriu e pediu para ela ler o começo da história em voz alta. Ainda de mãos dadas com ele, mas sem vergonha nenhuma, ela leu. Uma menina, um menino. Papel de carta, papel de embrulho. Era uma vez um menino que tinha 2 irmãs. Elas dormiam num quarto e ele no outro. Essas crianças ficavam muito em casa. Aí ela não aguentou e começou a rir. Ele também. Os dois riam feito loucos sozinhos na rua. Riam de sair lágrimas dos olhos. Se alguém passasse e visse, não ia saber se eles estavam rindo ou chorando. Então, na 16ª e última parte dessa história, o dia começou a amanhecer e lá foram eles pela rua de braços dados, tentando esquecer o tempo perdido, sem pensar que eles podiam não ter se encontrado nunca mais. Alguém me disse que os dois se casaram e tiveram filhos. Tomara que eles sejam felizes.